Começamos com o Flamengo, que vai a Porto Alegre enfrentar o Inter pelo Brasileirão. Mais um jogo para o Sampaoli ir arrumando o time, né? O vai-vem à beira do campo não é o único hábito que nos acostumamos a ver. No Santos e no Galo, Jorge Sampaoli usou as mesmas estratégias, principalmente no início das campanhas. Analisamos os 5 primeiros jogos do argentino pelos dois clubes e em ambos as escalações nunca foram iguais. Tanto na equipe paulista quanto na mineira, a maioria das mudanças aconteceu no ataque. O treinador pouco mexeu nos defensores, mas coincidentemente na quinta partida trocou o sistema tático e experimentou jogar com 3 zagueiros. No Santos, foi goleado pelo Ituano 5-1. No Atlético, bateu o América por 3-0. No Flamengo, Sampaoli já começou com os 3 zagueiros. Escalou um time experiente com alguns nomes que já haviam trabalhado com ele. Mas daqui para frente é difícil saber o que vai acontecer. Vidal foi um dos homens de confiança durante quase 4 anos na seleção chilena. Foram campeões da Copa América em 2015, primeiro título dos chilenos na história. Marinho chegou ao Santos em 2019. Com o treinador, foi titular em 70% das partidas e marcou 8 gols, sendo um dos destaques na campanha do vice-campeonato brasileiro. Foi um cara que me ajudou muito, me fez crescer, me fez evoluir naquele lado onde ele sempre pede para mim jogar com o pé na linha. Gerson e Sampaoli trabalharam no Olympique de Marselha, onde o meio-campo viveu grande fase. Começou 80% dos jogos como titular, marcou 9 gols, foi vice-campeão francês e classificou a equipe para a Champions League. Então, para mim foi um pouco mais fácil, por saber já o jeito que ele gosta. Fico feliz por estar trabalhando com ele mais uma vez. Domingo, o Flamengo enfrenta o Inter pelo Brasileirão. Depois tem o Maringá pela Copa do Brasil, o Clássico contra o Botafogo e o Racing na Argentina pela Libertadores. Sequência que vai testar esse novo trabalho. E o vai e vem promete ser frenético. Agora estaremos com a Roberta Barroso falando do time do Sampaoli, do Flamengo. Sampaoli fazendo o seu segundo jogo, comandando o Flamengo. O primeiro pelo Campeonato Nacional contra o Internacional lá no Sul no domingo. Outro jogão, Roberta. Boa tarde. Verdade, tudo bem, Plihal? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Exatamente, o novo Flamengo de Sampaoli está se preparando para esse primeiro compromisso no Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Internacional domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio. O treino aconteceu agora na parte da manhã, está ali nos finalmente. A atividade começou 9 horas da manhã no Ninho do Urubu. Agora, então, os jogadores já estão terminando. O time se reapresentou ontem, depois da vitória contra o Nublense na estreia de Sampaoli, né, pela Conmebol Libertadores, vitória do Flamengo e aí hoje também mais um treinamento. Ele não tem muito tempo para treinar essa equipe, para esse jogo pela Libertadores também teve apenas 2 treinos, um só com o elenco completo e agora isso se repetindo. O que a gente pode trazer para o fã de esporte? O Gabigol, ele deixou o jogo contra o Nublense com dores nas costas, inclusive ele passou ali pela zona mista, nem falou com a imprensa, disse que estava sentindo dores, saiu até um pouquinho mais devagar e ele ficou sentindo essas dores o jogo todo, porque logo no comecinho teve uma dividida com o goleiro do Nublense. Mas ele treinou normalmente ontem, participou de todas as atividades que os companheiros fizeram na reapresentação e hoje também a gente sabe que o Gabigol participou normalmente do treinamento, então não vai ser problema para o técnico Sampaoli. O Davi Luiz também deixou o campo, mas com dores na coxa. O Pablo até perguntou para ele o que foi, o que você está sentindo, ele falou que estava sentindo a coxa, foi substituído pelo Rodrigo Caio, mas o Davi Luiz também participou normalmente das 2 atividades, sem restrições, está à disposição. O Arrascaeta já vem fazendo trabalhos individualizados no campo, mas ainda falta um pouquinho, deve retornar à equipe no início de maio, grande expectativa da torcida pela volta desse jogador. E aí fica a dúvida como é que o Sampaoli vai escalar então esse time no domingo contra o Nublense. Novidades, foi com 3 zagueiros, colocou o Vidal na linha ali de frente dos zagueiros, o Marinho pela direita, apostando ali em velhos conhecidos nessa estreia e colocou a dupla Pedro e Gabigol. E aí, no domingo, será que Pedro e Gabigol vão jogar juntos? O Sampaoli, na entrevista de apresentação, falou que às vezes eles vão jogar juntos, às vezes não.
na Libertadores. Foi o dia do sim, agora fica aí a expectativa para esse jogo de domingo, se os dois jogam juntos. Lembrando que o Pedro foi melhor na partida, foi o protagonista, marcou 2 gols e o Gabigol ali teve mais alguns erros de finalizações. É isso então, Plihal, esse é o noticiário do Flamengo se preparando aí para essa primeira partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Volto com você. Obrigadíssimo, Roberta. Essa dúvida será eterna, ou pelo menos enquanto o Sampaoli estiver no Flamengo. Não. É muito difícil ganhar do Inter no Beira-Rio, o jogo é muito complicado. Agora, é óbvio também que a chegada, a presença do Sampaoli, a presença dele, os caras estão trabalhando. Os caras querem vencer. Como disse o Abel, recentemente a gente viu a entrevista dele, eu nunca vi um jogador que entrou em campo para perder. Os caras querem vencer. E está iniciada uma nova etapa, uma nova relação. Aí eu quero saber da Mari. Eu escutei visões opostas em relação à estreia do Sampaoli, a vitória na Copa Libertadores. Teve gente que disse, com um certo exagero, já é um outro time, jogadores com outra postura. E outros que disseram que, se fosse o Vitor Pereira à beira do campo, teria sido vaiado com o desempenho que o time teve. A tua visão qual é? O desempenho não iria acontecer de um jogo para o outro. Sim, mas postura, impossível. Iniciativa de jogo. Não, mas eu acho que o Flamengo teve. Eu acho que o Flamengo teve. Mais ainda do que é vinha um time tendo. Desorganizado, sim. Ainda é um time desorganizado, ainda erra muita coisa, ainda precisa de ajustes, mas foi um time que competiu e buscou muito mais a vitória, né? Ficou muito mais, inclusive, no campo adversário. Então, acho que sobre falar de desempenho ou nesse extremo, já tem o dedo do técnico, poucas coisas, pontualmente. Podemos ver o desempenho de jogadores específicos, caso do Marinho, dando assistências, né? Eu acho que agora, para esse jogo contra o Inter, e a partir de então, né? Aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais, com o tempo de treinamento, já mais habituado ao grupo, a gente já, por exemplo, vai conseguir ver comparativo do outro jogo. Manteve isso, não manteve, fulano, enfim. Mas não vou nem para o extremo do nada, nem para o extremo do tudo. E recentemente, né, curioso desse duelo, que existe, também não vou exagerar em dizer que é uma rivalidadezinha que seja. Mas, no último título brasileiro do Flamengo, o Internacional não foi campeão por centímetros. No jogo contra o Corinthians. E o Flamengo perdendo para o São Paulo no Morumbi. Exatamente, é verdade. O São Paulo jogou contra o Inter do Cudê. Perdeu por 1-0 lá, gol do Thiago Galhardo, quando ele foi técnico do Atlético, em um jogo muito bom. Coletivo muito bom, jogando em cima do adversário, obrigando o Inter a se defender muito, mas o Inter descobriu um espaço e fez um gol. Ele sabe quem é o Inter. Ele conhece. Isso é uma outra coisa. Ele se prepara muito para os jogos. E eu acho que tem muito pouco tempo para executar. Mas para entender, a teoria ele sabe toda. Mas para executar no campo, a ideia do Flamengo contra o Inter... Como que o Galo do São Paulo se portou contra o Inter? Em cima, jogando no campo de ataque. Jogando no campo de ataque, como foi a característica dele, com pontas abertos, com envolvimento, diferente do que ele fez no Maracanã contra o Flamengo. O Atlético ganhou do Maracanã no Flamengo também, contra o Flamengo, mas com um gol contra do Felipe Luiz jogando lá atrás. Foi o único jogo do Brasileiro de São Paulo que ele jogou lá atrás. Nos outros jogos o Atlético do São Paulo tentou jogar. Por características dos times, consequentemente dos seus treinadores, ou dos seus treinadores, consequentemente dos seus times, Mari, não fossem os torcedores colorados que, pelo que disse o Berton, vão lotar o Beira-Rio, será que a gente vai olhar para o campo e vai achar que o dono da casa é o Flamengo? Não.